Ok. TFR. Aí a nota de corte mínima, pelo menos a pessoa que passou com a menor nota dentro do que eu me encaixo é 750. Então eu tenho que ver o quanto que eu vou tirar esse ano, ano passado, vai ser dia 13, eu acho. Daí ver o quanto que eu vou ter que estudar realmente esse ano. Para entrar. Para entrar. Entendi. Te adianto que engenharia da computação no Cefet é um curso pesado pra cacete. Eu estive lá. E depois não estive mais. Só que eu tinha que trabalhar para poder me manter durante a faculdade. Aí, cara, engenharia da computação e trabalhar não funcionam ao mesmo tempo. Mas, vamos supor que você, né? Vamos supor o caminho feliz. Você fez o Enem, você passou lá, porque lá é 100% Enem agora, né? Sim. Passou lá, enfim. Aconteceu da forma como você precisava acontecer. E você pretende trabalhar durante a faculdade? Me mande um e-mail. E aí a gente conversa. Esse é o meu cenário perfeito. Tipo, o mundo mágico da Disney, na minha cabeça, seria assim. Eu passaria ano que vem, porque se eu não passar ano que vem, o meu problema é quinto ensino médio novo. E aí o Enem muda. E aí, ó, sim, eu não peguei nada no ensino médio novo e vai ficar estranho e eu vou ser boneco de teste, entendeu? Sim. As outras pessoas também, então talvez seja mais fácil passar, mas não se sabe, entendeu? Sim. Veja, essa é o que eu te aconselho, porque assim, o Cefet, cara, desde que mudou para 100% Enem, ele ficou meio esquisito de entrar, sabe? Porque houve um momento em que eles colocavam as provas por peso. Sim. 4 em matemática e tudo mais. Isso. Aí, de repente, tiraram o peso. Sim. Porque não era inclusivo. Mas você não quer que a engenharia seja inclusiva, você quer que o cara saiba matemática. Mas, enfim. Mas aí tiraram. Aí voltou. Aí tiraram. Então ficou nessa dança do vai e vem do peso, sabe? Que não faz sentido nenhum. Eu acho que tinha que ter o peso. Mas aí a sugestão é mais ou menos a seguinte. Se o teu objetivo é engenharia da computação especificamente, tente em outras universidades que não têm engenharia da computação, a ciência. Sim. Então, por exemplo, na Federal, Tem ciência da computação, tem ciência. Né? Porque o quadro inicial de matérias é o mesmo. Sim. A única diferença, eu tenho um amigo lá que era professor, né, dentro do Cefet. Ele falou que as aulas nos primeiros 4 anos, que é tipo, basicamente o curso inteiro, são as mesmas, foi o que ele me disse. E aí a única diferença é que em engenharia da computação, no último ano, você tem um ano de hardware. Isso. É que tome cuidado, porque o ano de hardware na engenharia da computação do Cefet é bem pro começo. Ah, tá. Então, lá no comecinho, isso nos primeiros 2 anos, você tem eletrônica analógica, você tem eletrônica digital, você tem outras matérias voltadas para hardware. Né? Tem algumas que coincidem com a ciência da computação, mas as de eletrônica nenhuma. Certo. Então, se você fosse transferir depois, seria talvez uma dor de cabeça, sabe? Você teria desperiodizado. Sim. E aí, cara, na Cefet desperiodizado para conseguir matéria, cara, é foda. Porém, se eu fosse você, eu começaria na Federal e transferia depois para o Cefet. Porque você escapa de alguns professores. É porque a Federal, eu não vou bem na prova da Federal. Eu fiz ano passado e, tipo, tirei 47. Ano passado, a segunda fase era 48 em ciência da computação. Fiz por ciência da computação. Entendi. Não foi por um ponto. E, apesar da minha redação ser boa, eu fizeria bem mais de 47, assim. Putz, a prova da Federal não pegou bem comigo. Eu vou tentar de volta, mas onde eu tô mirando é no Cefet. Mas então, na Federal, ao invés de você tentar para ciência, tenta para análise de sistemas. Análise de sistemas. Porque a nota de corte da primeira fase é mais baixa. Pensa assim, ó. No ano que eu tentei, eu já estava fazendo
fazia quase 10 anos fora do ensino médio. Eu fiz 51 pontos na primeira fase. Eu passei em primeiro lugar. Então, pô, o maluco que passou na trocentésima chamada, ele quase zerou a segunda fase. Então, pois é. Só que a concorrência é mais alta. Se você for olhar a concorrência por vaga, o negócio é absurdo. Tem vezes que a concorrência é maior do que o direito. Mas a nota é ridícula. As matérias que você faz em análise é direto matérias de programação. Então, tem gente que às vezes entra para análise e sai para ciência. Entendeu? Você não consegue sair análise para engenharia. Mas para ciência dá. Então, tem truques que você pode fazer ali que te resolve. Tem negócio de você entrar na faculdade e se transferir na metade do ano ou depois do ano para outro curso. Né? Isso mesmo. Então, eu tenho um colega de adolescência. Não é de adolescência, porque ele é bem mais novo que eu. Eu era chefe de escoteiro e ele era um elemento meu. Quando eu entrei na faculdade no Federal, ele estava na minha turma. Só que não era o que ele queria fazer engenharia elétrica. Só que ele viu que a nota de corte dele não alcançava. Então ele entrou em análise de sistemas, que tinha nota de corte mais baixa, fez as matérias de programação, porque tem algumas em engenharia elétrica também. Aí depois que ele fechou 6 meses, ele fez o provar e foi para a elétrica. E daí tem uma taxa de desistência meio alta, né? Engenharia da computação também tem. E aí você consegue a transferência. Em engenharia isso é extremamente comum, cara. Sim. A quantidade de gente que vai para engenharia madeireira para depois transferir para outra engenharia qualquer é absurda. Engenharia da madeira, da pesca. Isso, o triste é que é real, cara. Sim, eu descobri isso porque eu estava conversando com um funcionário do meu pai e ele falou que ele fez isso. Exatamente isso. Ele transferiu para a elétrica e ele era, tipo, uma outra engenharia, nada a ver, que ele pegou exatamente só para fazer isso. Então. Tá. Pois é. Então, assim, às vezes, se você olhar como que foi tua nota, né? Não estou dizendo para você não estudar, não é isso, senão você não passa de vez, né? Mas às vezes, se você olha para tua nota e aí, com base nela, você monta a tua estratégia de entrada, às vezes você vai levar, tipo, 1 ano a mais dentro da faculdade. Mas, rapaz, eu levei 10 para terminar. Eu não tinha saco de ir. Meu problema era a falta de paciência de ir para a faculdade. Eu vivia rodando por falta. Mas... Aí eu fui passando à medida que o professor olhava para mim e falava, não, se você tiver nota, eu te passo. Não, porque às vezes eu pegava com outros professores, o professor roda, entra um substituto, e por aí vai. Só que no começo, eu sei que eu não gosto de ir para aula. Para eu ir para aula, cara, a aula tem que ser muito boa. O cara que tem que estar aqui na frente, ele tem que mostrar mais do que eu descubro sozinho com o Google. Senão eu não tenho paciência. Não que eu não aprenderia, não é isso. Eu com certeza aprenderia. O cara que estava aqui na frente, independente, né, de quem seja o cara, geralmente, tá? Antes eu dizia sempre, mas agora eu mudei. Geralmente tem alguma coisa para falar. Mas eu não tenho paciência. Aí, que nem, física, as matérias de física da engenharia eu só passei quando veio um professor, aí eu cheguei para ele super bom, falei, professor, o negócio é o seguinte, eu sei o teu assunto. Falei para ele, você pode fazer a prova agora, eu sei o teu assunto. Falei para ele. Talvez não com a profundidade, né, que deveria, mas infelizmente o suficiente para passar. Falei para ele. Mas eu tenho um problema. Eu não tenho paciência para fazer listas de exercícios e eu não tenho paciência para vir para a aula. Se eu vier aqui, você vai me ver dormindo. Eu falei. E não porque eu não estava na universidade. Eu estava, mas eu estava trabalhando no horário. Eu preferia ir trabalhar o conteúdo. O professor era bom. E ele falou, não, o negócio é o seguinte, cara. No dia da minha final, você aparece aí. Se você tiver média na final para passar, você passou. Se não, na próxima vez que você aparecer aqui, você vai ter que assistir todas. Eu falei, beleza. A final dele era conhecida por não passar ninguém. Né? Aí eu fui lá. E a final dele eram 5 exercícios, 2 pontos cada um. Padrão.
Aí, beleza, para passar eu precisava de 6. E aí ele fazia isso por quê? Porque a média para passar era 5. Então você tinha que acertar 2,5, mas ele não dava parcial. Então você tinha que saber fazer pelo menos 3. Invariavelmente. Aí eu fui lá, fiz 3, levantei, e aí, professor, eu passo? Passa, então eu vou terminar. Não fez nenhum dos outros 2. Não, eu voltei para si mesmo, fechei os 2, gabaritei a prova e fui embora. Quando eu cheguei para Física 2, eu fui para falar com o professor, era ele de novo. Ele olhou para mim, vai vir para a final? Eu falei, vou. Mesma coisa. A única que eu fiz toda foi a Física 3. Porque Física 3 tinha correlação com eletrônica. Então, como é que fala? Você fazia na eletrônica digital e pegava teoria na Física 3. E aí ficava... Aí essa eu fiz inteira. Não porque eu também não passaria na final, mas é porque como tinha correlação, às vezes vendo a teoria e a prática, eu conseguia correlacionar as duas coisas e ia melhor, sabe? E aí foi embora. E aí eu tive que ir fazendo quase tudo assim. Aí eu adorava as matérias de projeto. Porque aí você não tinha que aparecer, você tinha que fazer o projeto. Eu não tenho problema nenhum com trabalhar. Pelo contrário, eu gosto de trabalhar. Mas... Aí foi a mesma coisa em algumas matérias de programação, matéria de Java, por exemplo. Nossa, eu não tinha paciência de ouvir o maluco. Tudo bem, eram 6 aulas na sexta-feira, né? Aí, 6 aulas com o mesmo cara na sexta-feira e ele não mudava o tom de voz dele para nada, era impossível, cara. Se começasse a chover, já era desculpa para não estar lá. Mas faça essa estratégia, né, de ver qual curso que você pode entrar, o que é fácil de transferir depois, né? Como plano B. Né? Mas se o teu objetivo é engenharia da computação, faça engenharia da computação. Eu já te adianto, você vai fazer engenharia da computação para trabalhar de desenvolvedor. É raríssimo quem entra em engenheiro no mercado. A minha ideia é trabalhar com software mesmo, por mais que eu faça de... Tá. Eu não vou te dar as minhas opiniões pessoais com relação a isso. Não quero te influenciar. Se você quer ir para engenharia, vá. Eu estive lá. E, assim, é um curso muito interessante. Né? Se você tem o tempo e a vontade, vale a pena. Né? Mas talvez não valha tanto a pena se você quer trabalhar como desenvolvedor. É porque a coisa da engenharia, de a ciência não dá, é porque daí eu posso assumir o projeto. Pode sim. Como engenheiro, entendeu? Você pode. Eu tenho título de engenheiro, eu posso assumir o projeto, coisa que com paciência eu não posso dar canetada. Você está pensando errado para a área de software. Você está pensando como engenheiro. É assim, ó. E o que seus pais fazem, só por curiosidade? Pois é. Engenharia civil, engenharia. Ótimo. Você está pensando com a cabeça dos seus pais, não com o mercado de software. Eu sou um analista de sistemas. Eu fiz 2 anos e meio de engenharia da computação. Um belo dia eu olhei e falei, cara, o engenheiro da computação, ele assina projeto de hardware. E só. Software, qualquer Zé Mané. Você não precisa nem completar o ensino médio. Porque hardware é projeto. Software é produção intelectual. Essa é a diferença. E produção intelectual você não pode ser barrado. Então, por exemplo, vamos supor que você inventa escrever um livro. Você não precisa ser formado em letras para ser escritor. Apesar de que quem se forma em letras, uma das profissões é escritor. Mas para escrever um livro, você não precisa. Agora, para diagramar o livro, você precisa. Por quê? Porque agora você está estruturando o livro. Você precisa ser formado. Você tem que ser formado em letras para fazer isso. Mas escrever é produção intelectual tua. Você pode ser qualquer coisa. Inclusive, nunca ter entrado na escola. Mas é uma produção intelectual. O software, isso é nível mundo, não é só Brasil. Tá? Ele é considerado produção intelectual. Então, você teve uma ideia, às vezes muito boa, diga-se de passagem, e você transformou em software. Entendeu? É a mesma coisa que você vai fazer uma obra com argila. Você precisa ter feito faculdade de artes plásticas? Não. Você só vai e faz. Por quê? É produção intelectual.
Então, você está pensando com a cabeça de engenheiro. E o engenheiro... Desculpe seus pais. Eu tenho outros engenheiros na família também e eu falo a mesma coisa para eles. O engenheiro acha que ele é a última bolacha do pacote. E ele não é. Ele já foi. Então, quando eu era criança, quando o Igor era criança, na época dos meus pais, inclusive antes mesmo de eu existir, o engenheiro era. Hoje, a profissão que tomou o espaço do engenheiro é o desenvolvedor de software. Entende? Não significa que um engenheiro ganhe pouco ou tenha menos status, não é isso. Mas eles ainda acham que só eles podem, e não é mais verdade. Então, engenheiro civil, beleza. Construir o prédio é um projeto, só ele pode assinar. Concordo. Construir a rede elétrica é um projeto, só o engenheiro eletricista pode assinar. Desenvolver o hardware, ou você é engenheiro eletrônico, ou você é engenheiro da computação. Senão você não assina. Fazer o software que vai ali dentro, qualquer Zé Mané. Essa é a diferença. Então, se você quer assinar projetos de hardware, engenharia da computação. Porque aí só você pode assinar. Se você quer ir para o mercado de software, engenharia da computação, você perdeu tempo. Porque aí o que vai acontecer? Imagine que, vamos supor que é um negócio muito louco que nós temos a mesma idade, certo? Estamos saindo do ensino médio juntos. Você vai para engenharia da computação, eu vou para análise de sistemas. E aí você foi para o Cefet, puta faculdade, para a área de exatas. Eu vou para a Unisquina. UniABC, que curiosamente existe em São Paulo. Então, eu fui para a UniABC. Eu fiz análise de sistemas 2 anos, raspando ali na carga horária obrigatória do MEC, numa faculdadezinha sem vergonha. Só que como ela não me aperta, eu saio já imediatamente para o mercado. Então, eu dou entrada aqui, pego o meu comprovante e saio caçando estágio imediatamente. Você não consegue estágio, porque o curso é integral. Não encaixa. E mesmo que encaixe, você não aguenta. Porque ia ser assim, ó, você faz uma matéria de manhã, corre para o estágio. Aí, por algum motivo louco, alguém colocou uma matéria pouco antes do almoço, aí você volta correndo para a faculdade. Você almoça, corre para o estágio e alguém colocou uma matéria às 5 da tarde. Porque é assim no Cefet. Porque o Cefet, acho que os outros não têm vida. Aí, esse cara aqui, simplesmente porque ele pegou a experiência de mercado, já está na tua frente. 2 anos, sabe? Vamos supor que ele é um bom aluno. Então, o cara estuda, ele realmente sabe programar, ele já está no mercado faz 2 anos, se formou. Você ainda nem cumpriu a matéria obrigatória da engenharia. Certo? Esse cara sai daqui para uma pós lá do Celso. Imediatamente. E aí vamos supor que ele saia para uma pós de análise de dados ou de engenharia de software. São os mais comuns. Ele não vai fazer, tipo, MBA em administração de empresas só para dizer que tem uma pós. Ele vai para uma pós séria. Não que o MBA não seja, tá? Mas não é útil para esse cara. Aí, beleza. Mais 1 ano e meio. Vamos supor que este cara realmente seja um acadêmico. Ele olhou e falou, puta, cara, gostei desse negócio. Gostei de estudar. Aí o cara pega um mestrado na engenharia da computação no Cefet. Mesmo lugar de onde você ainda não saiu, certo? 2 anos de mestrado. 4, 5 anos e meio. Esse caso já tem uma pós-graduação lá do Censo. Mestre com 5 anos de experiência de mercado. E você acabou de sair da faculdade. Você compete com esse cara? Não interessa onde veio. E não interessa mesmo para o mercado de software. Se esse cara sabe o que está falando, e com 5 anos de mercado ele com certeza sabe o que está falando, se ele realmente trabalhou esses 5 anos, ele realmente adquiriu experiência nesses 5 anos, você não compete mais com esse cara. Não importa o que você faça. Se você e esse cara tiverem a mesma ética de trabalho, você nunca mais pega esse cara. Você vai pegar lá no fim da carreira, com 30 anos de serviço. 30 não digo, mas com 15. Quando você tiver com 15 e ele tiver com 20, vocês estão no mesmo patamar. Então você precisa correr quase 10 anos para chegar nesse cara aqui. É muito tempo. Por causa da escolha inicial de faculdade, que parecia boa, porque é uma faculdade de nome, com um curso bom, sabe?
contra um cara que pegou na UniABC, um curso de 2 anos, raspando na carga horária do MEC, mas correu imediatamente para o mercado. Você pode confirmar o nome da galera que está aqui já? Posso. Por favor. É o Igor. O Igor está presente. O Igor está presente. Tá. Matheus está presente. O André está presente. E o Eduardo, que não está na chamada. Se não está na chamada, está na chamada. Tá, beleza, já vejo. Você está no Eduardo Cadufo. Esses estão. Está voltando quantos? Bastante. Vamos lá. O André tá. Falta 1, 2, 3. Metade da turma, quase. Beleza, valeu. Só que assim, ó, já te adiantando, é uma metade da turma que nunca apareceu. Mesmo os cursos anteriores. Ah, então. Cara, eu acho que você vai perder tempo ligando. Tá. Eduardo. Então aqui, ó. Então, ele não tá na chamada. Aí, ó. O Rafael, cara, ele vinha no Python 1. No SQL ele veio em 2 aulas e sumiu. A Renata, ela veio no Python 1 por 2 ou 3 aulas, sumiu. E aí ela estava no SQL também e nunca apareceu. E o Cláudio, mesma coisa. Ele fez Python 1 uma vez comigo, muito tempo atrás. Aí ele estava repetindo Python 1, não apareceu. Aí entrou no SQL, apareceu acho que em um dia. Não apareceu mais também. Então, assim, eu chuto que é uma galera que não aparecerá. Só que o do Eduardo, então, aí já não perco tempo. Valeu, obrigado. Tá. Mas, enfim, pense nisso, cara. Dê uma sondada de mercado e... Porque eu cometi eu não chamo de erro, tá? Porque eu aprendi muito indo para a faculdade, conhecendo gente. Principalmente eu conhecendo gente. No começo da minha carreira, eu tinha uma séria dificuldade em conversar com pessoas. Então, e a faculdade me ensinou isso mesmo. Então, para mim, a faculdade foi útil, não é pelas aulas. Foi por aprender a fazer networking, conhecer gente, falar com pessoas. Isso, cara, muito trabalho eu consegui numa mesa de bar. E eu não bebo. Pense nisso. Não, tô falando sério. Então, assim, antes de você correr para um curso, isso vale para todos, na verdade, né? Até se pensar um dia fazer uma universidade na área, vale a pena. Vale mesmo. Se você realmente virar para essa área, vale a pena. Estava conversando isso com o Bruno também. Né? Ele estava me perguntando de faculdade. O Bruno está fazendo alguma coisa já no seu. Sério? Então, quando área de software, a tua experiência de mercado é infinitamente mais pesada do que a tua graduação. Cara, eu estou em projeto internacional que ninguém nunca me perguntou no que eu sou graduado. Nem se eu sou. Não interessa. Se eu passei na prova técnica, para eles é o que vale. Porque significa que eu sei o que eu estou fazendo. A faculdade, tanto faz. Tá? Então, na área de software hoje, dica de quem já tomou bastante cacetada nessa área. Né? Então, na área de software hoje, quando você vai pensar em entrar na faculdade, você tem que fazer, na verdade, o teu plano de carreira. De o que você pretende trabalhar com aquilo. E aí você entra no curso que menos te impeça. E a engenharia da computação te impede muito. Tá? Então, eu estou falando isso porque de alguém que saiu da engenharia da computação. Tá? Então, veja, eu tive conhecido, cara, o cara foi trabalhar no Facebook na época da alta do Facebook. Por que ele não foi antes? Ele fazia ciência na computação federal. Ele levou 9 anos para terminar. E aí você pensa, o cara é uma porcaria. Cara, o cara é um dos tradutores do Debian no Brasil. Ele começou o projeto de tradução do Debian no Brasil. O cara na área de software livre é extremamente conhecido. O cara é um dos brasileiros com chave para desenvolver o kernel do Debian. Entendeu? Hoje ele mora nos Estados Unidos. Quando a Facebook contratou ele, o Facebook pagou tudo para ele para lá. Pagou o translado, pagou a residência por 6 meses, para a esposa dele também.
enfim, um puta salário, só para o cara ir para lá. O que segurava ele? A faculdade. Porque ele queria terminar. Então ele não fez isso antes, não por falta de convite. Ele queria terminar a faculdade. Então, é que, além disso tudo, o fato de eu ter tocado mais no Cefet, primeiro que só tem ciência da engenharia da computação lá. Gratuito, sim. Dessa área. E aí, na federal, como eu disse, eu não boto muita fé no meu desempenho na prova, e qualquer outra faculdade é pago, entendeu? Por mais que eu consiga a bolsa. Uma das minhas opções era engenharia de software na PUC. Uhum. Só que eu não sei quanto que eu conseguiria. Eu tenho uns contatos, eu toco na banda do Cefet. Meu pai estudou no Cefet e eu toco na banda junto com os caras. E lá tem uma porrada de gente que virou professor, virou engenheiro, principalmente dessa área de computação. Uhum. Então, eu tenho contato, eu tenho que começar a conversar melhor, porque eu não estou decidido desde a primeira série que eu ia fazer isso. Agora eu estou decidido que eu vou passar, com certeza. Uhum. Mas eu preciso daí ver se eu consigo uma bolsa na PUC, faço engenharia de software, se eu vou mesmo para o Cefet fazer engenharia da computação, entendeu? Eu tenho esse ano ainda para ver as coisas sim, sem dúvida. Sem dúvida. Assim, eu estou plantando essa sementinha do mal na sua cabeça, depois teu pai vai me xingar. Mas eu estou plantando a sementinha do mal na sua cabeça, mas é mais para você fazer um planejamento de carreira e não um planejamento de faculdade. Porque na área de software, cara, a faculdade não vale de muita coisa. De verdade. E veja, os seus pais, por mais que sejam engenheiros, eles não são engenheiros na sua área. Isso significa que você vai ter que desbravar a área sozinho. Não é como se o teu pai fosse engenheiro civil e você também fosse para engenharia civil, entendeu? E daí você começa a tocar projeto junto com ele, não sei o quê, uma vez que ele aposentar, os projetos são seus. Né? Então você já tem alguém que te encaminhou, né, na área. A única coisa que eles vão me ajudar é cálculo e estatística, sabe? Exato. Física também. Tá? Então, assim, né, porque eu não sei o que você faz engenharia civil, seus pais são engenheiros? Você só foi na coragem mesmo. Ok. Entendi. Então, assim, mas esse planejamento de carreira na área de software é interessante, justamente porque, mesmo se você procurar na internet, cara, isso que eu tô te falando não é conhecimento louco da minha cabeça, entendeu? Isso é, RHs de uma forma geral, eles são meio que unânimes em dizer que na área de TI, o que interessa é a experiência. Com certeza absoluta. E idade. Sabe? Então, se é um cara novo, se você pega experiência novo, cara, eu garanto para ti que nos primeiros 5 anos de carreira, com a faculdade certa, nos primeiros 5 anos de carreira, o teu salário está perto dos 20 mil. Sem fazer força. Só ganhando experiência de mercado. Assim, porque você é um cara interessado. Se fosse o cara que não faz porra de exercício nenhum, eu ia falar, bichão, vai levar um tempo para você chegar nesses 15 mil, hein? Tipo, uns 30 anos. Mas, para ti, com um cara interessado, o curso certo, com o caminho certo, você chega ali na faixa dos 20 mil PJ, não CLT. Tá? Mas dá o quê? Uns 13 mil CLT. Nos primeiros 5 anos de carreira. Então, por isso que eu te digo, pense bem o teu trajeto ali, mas pensando em mercado, não em faculdade. Se você pensar em faculdade, você vai pensar errado. Pode ser que você vai me ajudar muito isso. Não, cara. Então, meu e-mail está aberto. Bom, vocês sabem disso, né? Mandou lá, assim que eu tiver um tempo, eu sempre respondo. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, depois desse tempo falando abobrinha, que eu sempre perco. O tempo tem que, como se diz, Então, eu espero que sim. Né? Nunca reclamaram, pelo menos, ainda. Vai aparecer alguém ainda, eu tenho certeza. Mas aí eu vou chegar pro Clélio, que é aquele cidadão que veio aqui conversar comigo, né, perguntando as faltas. Eu vou falar, cara, não vai mudar, bicho. O bichão que reclamou que mude. Cara, é porque eu te explico coisa que ninguém vai te ensinar, entendeu? Ou você vai quebrar a cara sozinho, ou você vai ter que ter muita sorte de ter boa vontade de chegar e bater um papo contigo e te explicar. Você acaba de explicar pra ele. Então,
E, infelizmente, eu descobri na marra. Porque meu pai não queria que eu fizesse isso, meu pai queria que eu fizesse direito. Hoje eu faço direito, mas não porque meu pai quis, que me deu vontade, certo? Mas se eu tivesse feito direito com 18 anos, eu provavelmente teria corrido para outra área depois. Teria terminado a faculdade, mas teria corrido para outra área. Seria um profissional mais infeliz do que eu sou hoje. Né? Meu pai queria que eu fizesse direito, minha mãe queria que eu fosse militar. Meu pai também queria que eu fosse militar, porque meu pai é militar. Mas já que não era para ser militar, que faça direito. Por quê? Porque é o que meu pai fez. E por que militar? Porque é o que minha mãe queria fazer. Na época dele, o advogado ganhava bem pra caramba. Ganhava mesmo. Tinha 1, 2 no mundo. Sim. Hoje o Brasil já atingiu a marca de país com maior quantidade de advogados do mundo. A gente tem 1,3 milhão de advogados. Registrados na OAB, fora os que não tem registro, né? Nossa, É gente pra cacete. Então eu fui desbravar essa área sozinho. O único cara que falou, não, vá fazer o que você quer, era meu tio, que era engenheiro civil, curiosamente. Formado no Cefet. E de uma turma muito velha, porque ele trabalhou na construção de Goiânia, que foi construída logo depois ali de Brasília. Então ele é velho. Ele já faleceu, né? Então foi o único cara que falou, não, vai, corre atrás da tua carreira. Mas ele também não abriu a porta, porque ele não sabia que porta abrir. Era uma área diferente. Então eu apanhei muito, e vi muito colega apanhar também por causa disso. E aí eu tenho colegas que são formados em engenharia da computação hoje no Cefet, que trabalham como técnicos. Porque não contratam um cara como engenheiro, porque o salário do engenheiro tem piso, e o piso é muito alto. Então, e aí você pede pro cara, não, vem cá, eu tenho uma vaga boa aqui para tua área, não sei o que, de programação, você vai ganhar mais, não sei o que, não, mas ainda é como engenheiro. Mas ele já não está como engenheiro. Então, o único cara da minha turma que saiu engenheiro é porque os pais tinham uma empresa, curiosamente, a mãe dele é engenheira eletricista e o pai é engenheiro civil. Aí, o irmão dele, esse é o meu colega, esse é o meu amigo, ele é engenheiro eletricista, a irmã é engenheira civil e o irmão é engenheiro eletricista também. Então, eles já tinham uma empresa, ele se formou em engenharia da computação e hoje ele desenha projeto de rede elétrica. Então, ele trabalha como engenheiro, ele é contratado como engenheiro. Mas ele trabalha como engenheiro eletricista na da computação. Porque ele pode. E dentro na época que a gente fez o curso, a engenharia da computação estava... Ela já era um curso antigo, mas ainda estava desmembrando da engenharia elétrica, sabe? Então tinha muita matéria que você fazia conjunta. Então por isso que ele consegue assinar projeto lá na parte de engenharia elétrica. Mas... E aí, esses tempos atrás, ele estava falando, cara, preciso aprender a programar, me dá uma força. Aí eu, por quê, bicho? Não aguento mais peão. Não aguento mais lidar com peão. Ele falou, e o pior é que ele é bom de fazer isso, cara. Porque ele é meio chucrão, sabe? Então, se o peão não começa a trabalhar, não sei o que, ele começa a encher muito o saco, ou chega bêbado, ele já tesoura o bichão na hora, sabe? E ele é bom ele entende o peão, sabe? Ele é bom em relações públicas. Ele é um excelente em relações públicas. Então ele lida com o peão como ninguém. Só que é difícil de o cara enxergar isso de si mesmo, né? Eu falava para ele, cara, você vai esquentar mais a cabeça no desenvolvimento do que lidando com o peão. Você é bom nisso, bicho. Fica aí, cara, aí que tá o dinheiro para ti. Chegou um tempo que ele acabou aceitando que era aquilo, que ele era bom naquilo. Enfim. Mas aí o último cara, que era o irmão mais novo dessa galera toda, ele fez engenharia da computação. Como que ele entrou como engenheiro no mercado? A empresa de engenharia da mãe e do pai dele era antiga. Então eles conheciam um outro cara que era engenheiro da computação, também formado no Cefet, que tinha empresa própria, e pediram uma vaga para ele lá. E ele entrou como engenheiro lá. E aí, beleza, o cara virou diretor de tecnologia e tal, porque o cara era inteligente pra cacete, ele era super esforçado. Então, hoje ele é o diretor de tecnologia da empresa lá. Mas assim, é o único cara da minha turma que se formou, né, que efetivamente começou a trabalhar como engenheiro da computação. Todo o resto da galera foi pro desenvolvimento, virou técnico.
infelizmente, o mercado brasileiro não absorve engenheiro como deveria. Diz que falta engenheiro, e falta mesmo, mas o próprio mercado não absorve, então vai entender, né? O Brasil é tudo errado. Pessoal, aqui a gente vai lidar com Python 2, certo? A gente vai começar Python 2 hoje. Então, bom, todos vocês fizeram curso comigo já há algum tempo, certo? Então, se vocês fizessem curso à noite, eu veria vocês mais do que eu vejo meus filhos. Né? Que é o que acontece com a minha turma da noite. Então, o Python 2, ele é mais complicado do que tudo que vocês viram até agora. Tá? Então, ele vai demandar de vocês estudo. Ele vai demandar de vocês que vocês façam exercícios. Tá? Então, e você encontra exercício na internet fácil disso? Não, não encontra. Por quê? Porque a gente começa a entrar em assuntos que são mais específicos. Então, até o primeiro assunto que a gente vai ver aqui nos primeiros 2, 3 dias... Ah, vocês estão no sábado. Né? No primeiro 1 dia e meio, ele é um assunto que você encontra bastante exercício. Lá no Python Brasil, inclusive, existe. Existe lá exercícios de classes, que já adiantando para vocês já podem começar a fazer saindo dessa aula. Mas é só. Dali para frente, você já não encontra mais exercício pronto. Alguns eu vou passar para vocês. Algumas coisas a gente vai pegar de projetos reais. A gente vai começar a entender como que eu faria isso, como que eu aplicaria o que a gente está vendo aqui no mercado. Porque é esse o foco do Python 2. Tá? É aplicar isso em um projeto que o mercado tenha interesse. Certo? Então, essa é a ideia. E é por isso que isso aqui se torna complicado. Porque agora você vai ter que começar a analisar problemas. Quando eu passar para vocês um exercício, um problema, com exceção da primeira aula, né? Mas já a partir da segunda aula, sempre vai ser alguma coisa com um enunciado extremamente ridículo, extremamente simplório. Cabe a você fazer a análise e aplicar. Tá? Então, por exemplo, que é um dos projetos que a gente vai fazer aqui. Vocês precisam construir uma API para mercado financeiro. Então, diferente da turma passada, né, porque vai que aparece alguém que já fez e queira repetir. Então, qual que é o objetivo? Vocês já ouviram programas de pontos, programas de loyalty? É isso que vocês vão fazer. Como que funciona? Eu não sei. Você se vira. Tá? Você vai ter que procurar programas de loyalty, ver como eles funcionam, ver como que a API do concorrente trabalha com isso. Tá? Eu vou citar algumas APIs de concorrente para vocês. Vou mostrar a documentação para vocês. Tá? Então, na turma passada, era uma API de mercado financeiro, para pagamento de compras. E qual que era o enunciado do exercício? Eu quero uma API que me permita fazer compras, fazer pagamentos. E qual que era a documentação? Eu larguei para a turma a documentação da API do Mercado Pago. Fala, vai, lê que aí tem tudo. Porque é o que vai acontecer com você no mercado. Alguém vai chegar para você e vai falar, cara, o negócio é o seguinte, contratamos o Mercado Pago, a gente precisa fazer funcionar no sistema. E é isso. Acabou o pedido. É isso. Tá? E aí você vai fazer o quê? Aí você começa a fazer as perguntas. Tem documentação? Você já sabe onde está a documentação? A gente já tem o token de acesso para poder fazer teste, já tem um ambiente de teste. Mas essas perguntas têm que partir de você. Não é o cara que está te dando a demanda que vai falar tudo isso. Às vezes o cara é gente boa, como ele já tem toda essa informação pronta, ele já te passa. Fala, isso aqui já é o token de teste, esse é o ambiente de teste, está aqui a documentação, mas também para aí. Por quê? Porque a partir de agora você vai pegar a documentação, ler e entender o que você tem que fazer. E é isso. É lógico, aqui é mais tranquilo, porque vai ser guiado, certo? Então, eu vou passar esse enunciado ridículo para vocês, mas eu vou mostrando para vocês passo a passo. Agora faz isso, agora faz aquilo, agora vamos desenvolver isso. Né? E, eventualmente, eu vou fazer na sala
né, o resultado do exercício que eu passei para vocês. Então, você vai fazer o que você faria no mercado, mas de forma guiada. Tá? Essa é a ideia. Sites tipo HackerRank ou outras coisas assim te mostram exercício desse tipo, ele te mostra como os assuntos que você vai ver aqui. Mas não com o objetivo de ser voltado para o mercado, e sim como desafio. Tá? Por quê? Porque esse é o tipo de desafio que aparece na prova técnica, para você entrar na vaga. Então, o que não faz sentido nenhum. Então, você está lá para desenvolver APIs. E o cara vem e te entrega lá para você resolver, sei lá, qualquer coisa usando pilha. Não faz diferença nenhuma para o seu dia a dia profissional, mas ainda assim é o que ele vai pedir. Então, por alguma loucura qualquer. A parte teórica, para você passar nesse tipo de prova técnica, você vai ver aqui. Tá? E é por isso que eu vou passar para vocês documento, eu vou passar para vocês notebooks do Python, eu vou mostrar para vocês na sequência o que é um. Eu vou passar vários links para vocês lerem. Então, cada notebook geralmente tem 4, 5 links no final de conteúdo extra. Tá? Mas ele é extra. Você lê se você quiser. Eu sugiro fortemente que leia. A diferença de o quanto você leu ou quanto exercício você fez é a diferença de o quão bem você irá numa entrevista de emprego ou quão bem você vai conseguir concluir uma solicitação que o teu empregador pediu. Tá? Então esse curso ele realmente tem um foco mais no mercado, ele tem um foco técnico forte, mas ele tem um foco no mercado muito forte. Tá? Essa é a ideia. Pessoal, mesmo padrão dos cursos anteriores. Tem dúvida? Não espere chegar no outro sábado. Me manda pelo Teams, né? Assim que eu enxergar lá, assim que eu ver, eu já respondo. Agora eu mudei um pouquinho o horário que eu acesso ele, porque estava me complicando acessar no fim da noite, né? Então agora logo pela manhã eu tenho acessado. Então se você me manda lá às 10h30 da noite, às 11 da noite, às 8 da manhã está lá a resposta. Tá? Então, a menos que a pergunta seja longa, que nem aconteceu com uma pergunta da Mariela, que é uma ex-aluna minha, há uns dias atrás. Ela estava fazendo uma API financeira inteira para colocar no portfólio dela. E aí ela falou, ó, tem uma parte da API aqui que eu não sei onde colocar, você dá uma olhada? Só que aí eu não vou mais olhar como se eu fosse o professor, certo? Eu vou olhar como se você fosse o júnior do meu time. Aí eu cheguei com uma enxurrada de modificação para ela. Eu falei, ó, muda isso, muda aquilo, não sei o que, isso aqui tá ruim, refaz, blá, 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 blá. Eu falei, quando você terminar, você me devolve que eu falo mais. Então muda um pouquinho o padrão. Tá? Agora a ideia é que eu te aperte um pouquinho mais. Então não vai ser, olha, vem cá, tá vendo esses 2 pontos aqui, ó, você esqueceu. Tem mais. A menos que você me venha com uma dúvida ainda no Python 1, tá? Então, por exemplo, vai fazer um exercício lá de repetição ainda, tudo bem. Aí eu vou te responder o padrão Python 1. Oi? Não, então, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, professor, tentei fazer essa classe aqui para poder criar uma tabela no banco de dados usando o SQL Alchemy ou Alembic e não está funcionando. Por quê? Você está lascado, bicho. Porque aí eu vou responder, cara, melhora isso daqui está errado, refaz não sei o quê. Ó, tá vendo essa tua distribuição de arquivos aqui? Ó, pode refazer tudo que está errado, distribui assim. E eu não vou te responder a tua pergunta. Até que fique bom. Porque a hora que ficar bom, você mesmo descobre o teu erro. Entende a diferença? Tá? Então, assim, ele é mais puxado. E demanda mais. Tá? O que eu sugiro para vocês? Essa é uma sugestão forte. Puxa, comecei a ficar para trás. Não estou entendendo. Começou a ficar difícil. Não desista. Tá? Não desista. Por quê? Primeiro, por contrato você pode refazer, certo? E este curso aqui, eu realmente indico que refaça. Por quê? Porque no próximo curso, por exemplo, às vezes é outro instrutor, outro projeto, outra forma de passar o assunto. Se for eu de novo, com certeza é outro projeto. Tá? Por quê? Porque eu tenho 3 projetos diferentes, então a cada 3 turmas o projeto não repete.
Na quarta, repete, mas na quarta você já não está mais aqui porque o contrato venceu. Não. Então, para você, o reprojeto nunca repetirá. Sempre será outra coisa. Tá? Então, assim, usem essa possibilidade que vocês têm de poder repetir o curso, de poder ver com outro instrutor, né? E de... Né? Para ir até o fim, mesmo que comece a ficar puxado, mesmo que comece a ficar difícil, porque vai ficar puxado e vai ficar difícil. Estou sendo bem sincero com vocês, porque vai demandar o trabalho de vocês. Tá? Então, mas, se você não desistir, se você, preciso fazer de novo, tudo bem. Você pode. Assim como vocês viram lá no SQL ou mesmo no Python, que tinha gente repetindo. E faz parte do processo. Tá? Faz parte mesmo do processo. Então, tenham isso em mente. Então, não ter entendido tudo, não ter conseguido fazer tudo aqui, não significa, não sirvo para isso. Não, de forma alguma. Aqui a gente vai ver vários assuntos que são diferentes, às vezes não tem correlação entre si. Eles são complementares, mas não tem correlação entre si. Então, professor, eu entendi muito bem essa parte do SQL Alchemy, mas lá o Fast API eu não entendi nada. Tudo bem? Se você entendeu o SQL Alchemy, você já faz alguma coisa que é muito difícil de encontrar no mercado. Então tenha em mente, não compreender 100% do curso não significa que você não está no mercado, muito pelo contrário. Se você tirar daqui 40%, cara, você é júnior. É isso. Tá? Então, tenho isso em mente, tá? Então, vão até o fim, tirem dúvida, façam os exercícios, né? Me mandem fora do horário que eu vou responder para vocês, igual sempre fiz. Às vezes demora um pouquinho. Tá? Mas corram atrás. Tá? Ele é um curso meio puxado. Eu estou aplicando esse terror todo em vocês, não é tudo isso, cara. Mas é importante aplicar o terror no começo, porque daí o cara desespera e aí ele começa a fazer exercício. Essa é a minha esperança, pelo menos.